Está no ar, Jornal Dia a Dia, um oferecimento... Boa tarde, está começando mais uma edição do Jornal Dia a Dia. Hoje é quinta-feira, eu convido você a conferir os destaques desta edição. Socorro financeiro sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro prevê repasse de mais de 44 milhões para as cidades da nossa região. João Gabardo do Reis, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, agora faz parte do Centro de Contingência de Combate ao Coronavírus em São Paulo. A Caixa Econômica Federal começou a acreditar nesta quinta-feira novos lotes do auxílio emergencial. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. A Caixa Econômica Federal começou a acreditar nesta quinta-feira novos lotes do auxílio emergencial, tanto da primeira parcela para novos aprovados, quanto da segunda para os beneficiários do Bolsa Família. Ao todo, o benefício será pago a 2,5 milhões de trabalhadores. Segundo o banco, na terça-feira, a Caixa concluiu os pagamentos da segunda parcela para os beneficiários que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e que não fazem parte do programa Bolsa Família. Para os novos aprovados que receberão o primeiro pagamento, primeiro pagamento a partir de 1º de maio, a segunda parcela deve ser creditada em um mês, ou seja, lá na próxima semana, segundo o presidente da Caixa. Lembrando que para os beneficiários que receberam a segunda parcela e não fazem parte do programa Bolsa Família, os pagamentos trouxeram mais restrições. Agora todos receberão por meio de conta poupança digital da Caixa, mesmo quem recebeu a primeira parcela em outra conta. Além disso, o aplicativo Poupança Digital não permite transferências, inicialmente apenas para pagamento de contas, de boletos e compras por meio do cartão de débito virtual. Transferências para outras contas e saques só poderão ser liberados a partir do dia 30 de maio. E você, já recebeu sua parcela do auxílio emergencial? Escreva aqui pra gente nos comentários e vamos conversar um pouco mais sobre este assunto. Os municípios de nossa região receberão uma ajuda financeira emergencial liberada pelo governo federal durante a pandemia do coronavírus. A medida foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. Ao todo, a ajuda financeira a estados e municípios será de 60 bilhões de reais. A nossa região, contando com os municípios de Atibaia, Bom Jesus Perdões, Bragança Paulista, Joanópolis, Nazaré Paulista e Piracaia, receberá a quantia de R$ 44.284.495,15. O texto foi publicado na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. O projeto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional para ajudar estados e municípios a enfrentarem os efeitos causados pela perda de arrecadação durante a pandemia do coronavírus e reforçar ações de assistência social. De acordo com o projeto de lei sancionado, o valor será pago em 4 parcelas. Uma cota do valor destinado deve ser obrigatoriamente investido em políticas de saúde pública e assistência social. A distribuição por municípios é feita com base no número de habitantes. Agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais informações de nossa região. Então, na volta agora deste pequeno intervalo, um abraço para o Dinho Mix, para o Manuel Aparecido Ferreira, para a Helenice Félix, para a Maria José Nestor,
Também para Maria do Carmo Santos Monteiro, ela que está lá no município de Santo André. Muito bom ter sua presença por aqui. A Luna Onyx, que também está aqui com a gente. A Dani Gardino, boa tarde, sou de Atibaia, do bairro Alvinópolis 2. Um grande abraço aí para vocês do Alvinópolis 2, em especial para a Dani Gardino. E também um abraço para o Dr. Michel Nassif. E aí, doutor Michel, como está aí no hotel, no Ípica Atibaia? Tudo parado, né? Conte-nos um pouco mais como vocês estão enfrentando. Tenho certeza que o hotel está tomando medidas alternativas, criativas, para poder, quando reabrir, estar a todo vapor novamente. Então, um forte abraço aí para a família do Hotel Ípica Atibaia. Agora, vamos uma notícia que o médico João Gabardo dos Reis, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, foi anunciado na tarde de ontem como o novo secretário executivo do Centro de Contingência do Combate ao Coronavírus em São Paulo. Dentro do Ministério da Saúde, ele era considerado o braço direito do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Gabardo foi incisivo ao defender as medidas de isolamento adotadas por governadores e prefeitos no combate ao coronavírus. São Paulo, e vendo e conhecendo as pessoas que compõem esse comitê, sinto muito orgulho de poder estar ao lado dessas pessoas. Desde a nossa saída do Ministério da Saúde, governador, a gente tem procurado atender pedidos de contribuição, de parceria com vários estados brasileiros. Nós já estivemos participando no Rio Grande do Sul com o governador Eduardo, em Goiás com o governador Caiado, no Pará com o governador Helder, e além de São Paulo, nós devemos começar a trabalhar também uma contribuição com o governador Zema no estado de Minas Gerais. Então, para nós é uma honra poder contribuir com a experiência que a gente adquiriu no enfrentamento dessa epidemia no Ministério da Saúde. E principalmente poder dizer que as pessoas que dizem que as medidas que foram tomadas pelos governadores, pelos prefeitos, não surtiram efeito no achatamento da curva. Isto não é verdade e isso precisa ser contestado com muita veemência. Não pode ser dito, e alguns estão dizendo isso, que apesar de tudo, ocorreram a quantidade de óbitos que nós temos aqui em São Paulo e a quantidade de óbitos que nós temos no Brasil. Na verdade, deveríamos dizer que, apesar de todas as medidas, este foi o número de casos, este foi o número de óbitos que ocorreram. E ele é muito menor do que se não tivéssemos feito, e se não tivéssemos tomado todas essas medidas. E esse é um esforço que é dos 3 níveis de governo. O Ministério da Saúde está no seu 3º ministro, mas tem tratado com muita responsabilidade o enfrentamento dessa epidemia. Assim como o esforço dos governadores, dos prefeitos, os prefeitos das capitais, prefeitos do interior. Isto é que fez com que essas curvas mostrem que o país, quando comparado com outros países Estados Unidos ou países europeus, a nossa situação é muito boa em relação a esses outros países. Se nós relativizarmos o número de casos e o número de óbitos proporcionalmente à população desses países, o Brasil tem uma situação muito melhor que todos os países europeus. Próximo daquilo que aconteceu na Alemanha e muito superior ao que ocorreu, e muito melhor que comparado à Espanha, à França, à Itália, aos Estados Unidos. Então, esse esforço não pode ser negado. O efeito das medidas que foram tomadas foi efetivamente uma redução no número de casos e uma redução no número dos óbitos que aqui ocorreram. Essa nossa avaliação e esse tempo todo que a gente tem dispensado para analisar os dados do Brasil, os dados estaduais, os dados do mundo, mostram que em São Paulo, no início da epidemia, lá no dia 15 de março, 68% dos casos que nós tínhamos no Brasil estavam concentrados no estado de São Paulo. 68%.
Houve uma redução aí pela metade do mês de abril, já estava com 39, e hoje São Paulo é responsável por 22%, pouco mais de um quinto dos casos confirmados no Brasil. Em relação aos óbitos, a mesma situação. Nós tínhamos lá no início 68% dos óbitos. Aqui em São Paulo caiu para 45%, e a última informação que está lá, eu não consigo enxergar, 26%, se não me engano. É isso? 26%. Então, esse é o trabalho, e esse é o fruto desse desenvolvimento, desse esforço. E aqui é muito importante destacar o papel que este comitê de contingência de São Paulo, o papel que eles fizeram no apoiamento às medidas, tanto do governo do estado quanto a mesma capital, através aqui do prefeito Bruno. Agora vamos fazer as atualizações dos casos de Covid em nossa região. Atibaia está com 92 casos confirmados da doença, com 4 óbitos que já estão confirmados também, e 78 casos de pessoas recuperadas. Bom Jesus Perdões tem 16 casos confirmados da doença e 9 pacientes recuperados. Bragança Paulista chega agora a 211 casos confirmados, com 11 óbitos e 122 pacientes recuperados. Itatiba tem agora 148 casos confirmados, um óbito está sob investigação no município e 3 óbitos confirmados, 76 pessoas recuperadas no município. Joanópolis há mais de 25 dias com 3 casos confirmados da doença e os 3 casos já solucionados. Mariporã, o número que está alertando para o maior número de óbitos da nossa região. Mariporã chegou nesta quinta-feira a 128 casos confirmados da doença, com 3 óbitos que estão sob investigação e 14 óbitos já confirmados no município, com 47 pessoas que se recuperaram. Nazaré Paulista chega a 19 casos confirmados, 2 óbitos estão sob suspeita e já está com 3 óbitos confirmados no município. O número de pessoas recuperadas chega a 10. Piracaia são 16 casos confirmados, 1 óbito também confirmado e 11 pessoas que já estão recuperadas. Em toda nossa região já está com 633 casos confirmados de Covid-19, 6 óbitos estão sob investigação, aguardando confirmação dos resultados, e 36 óbitos confirmados na região. O número de pessoas recuperadas chega nesta quinta-feira a 356. Já no estado de São Paulo, o número de pessoas contaminadas chegou nesta quinta-feira a 89.483 casos, com 6.712 óbitos. No Brasil, são 411.821 casos, com 25.598 óbitos. O número de recuperados chegou a 166.647. Já no mundo, os dados são de 5.596.550 pessoas contaminadas, 353.373 pessoas que faleceram devido ao Covid-19 e 2.388.172 pessoas recuperadas. Agora a gente vai para os dados referentes ao isolamento. Lembrando que o estado de São Paulo teve nesta quarta-feira, dia 27 de maio, um índice de 48% de isolamento, significando mais de 23 milhões de pessoas circulando por todo o estado. Em Atibaia, o índice de isolamento chegou a 44%, com praticamente 80 mil pessoas que circularam pelo município. Já em Bragança Paulista, o índice é de 42% de isolamento, com praticamente 98 mil pessoas circulando pelo município. Em Itatiba, o índice de isolamento ficou em 43%, com mais de 68 mil pessoas circulando lá na cidade de Itatiba. No município de Mariporã,
o índice ficou abaixo dos 50%, ficou em 49%, com mais de 51 mil pessoas circulando por toda a cidade. Então a gente vai reforçar aí esta questão do isolamento. Mariporã com índice de isolamento alto, 49%, é um município dos que são medidos pelo sistema CIMI, que é o Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo do Estado de São Paulo, mede cidades acima de 100 mil habitantes. Mariporã, desde o início dessa medição, tem tido bons resultados com relação ao isolamento. Porém, possivelmente pela proximidade de São Paulo, tornou-se o município com maior número de óbitos em toda a nossa região. Então, fiquem em casa, pessoal de Mariporã, e os das demais regiões também sigam os nossos vizinhos e também fiquem em casa. Agora a gente vai dar uma conferida como fica o tempo para esta sexta-feira em Atibaia. Edviges, vai nevar nessa sexta-feira ou ainda não? Boa tarde. Na sexta-feira haverá sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite o tempo também ficará aberto. A máxima ela será de 24 com mínima de 10 graus. Não chove em Atibaia na sexta-feira, mas os ventos eles podem chegar a 9 km por hora. 58,8% foi o índice registrado do Sistema Cantareira nesta quinta-feira. Até mais! Vocês viram a Edviges Peixoto toda chique, de terninho, né? Tá elegante a menina, hein, Edviges? Um abraço para Priscila Toledo, que nos assiste, também para o Júnior Carneiro. Júnior, forte abraço aí para todos da família Carneiro. E um abraço também para o Djalma Alvarenga, que também está aqui conosco nos assistindo. Agora vamos falar de boas ações que movem o mundo que vivemos. E nesse período de pandemia e isolamento social, essas medidas estão, graças a Deus, cada vez mais em evidências. Em Bragança Paulista, por exemplo, a Prefeitura, com apoio de diversas secretarias, está realizando uma força-tarefa, distribuindo máscaras, álcool em gel e água sanitária em diversos pontos da cidade. No último sábado, essa força-tarefa passou pelos conjuntos habitacionais do CDHU Uberaba, Marcelo Stefani, do 1 ao 3, lá também no Nicola Cortez e no L1, onde foram distribuídas um total de 5.992 máscaras de pano, além de 6.400 álcool em gel e 3.460 litros de água sanitária. De acordo com a Prefeitura, a ação contou com 40 pessoas, funcionários das pastas envolvidas e também com apoio de voluntários. Esse tipo de ação deve continuar na cidade nos próximos dias. E no próximo mês, a Secretaria de Desenvolvimento dos Agronegócios de Bragança Paulista realizará uma feira somente para a venda de flores no estilo drive-thru. Essa feira, que acontecerá lá no Posto de Monta no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, é justamente para estimular as vendas para os casaizinhos apaixonados. Você está incluso aí, Edviges? Opa, se tá! A iniciativa tem o intuito de aproveitar a data para ajudar os produtores de flores com as vendas, já que a categoria foi uma das mais afetadas durante a quarentena, estipulada pelo governo do estado de São Paulo no combate ao Covid-19. Então, para os namorados de plantão, a feira drive-thru começa às 10 horas e segue até às 14 horas do dia 12 de junho. Então, parabéns à iniciativa de Bragança Paulista e a gente tem quase certeza que Atibaia também deve ter algo parecido, ela que já vem desenvolvendo a Feira do Produtor de Flores e de Plantas aqui de Atibaia. E o aplicativo Convida foi criado para as pessoas que necessitam de uma ajuda, como nos momentos de compras de supermercados, farmácias e também outras ações, que podem ser solicitadas em apenas um clique. Convida, um aplicativo solidário. Quer ajudar ou precisa de ajuda? Acesse convida.app. Esse aplicativo foi desenvolvido com o objetivo de estimular o voluntariado na crise do Covid-19, localizando voluntários, principalmente idosos e gestantes. Você pode oferecer pequenos gestos, como levar um almoço, remédio, fazer pequenas compras no supermercado, padaria ou açougue. Até mesmo coisas simples, como uma conversa com alguém que está se sentindo só. Pode até mesmo ser alguma coisa para um pet que seja doente ou sem
comida. Tem algum veículo? Que tal uma carona? Mas proteja-se com máscara e, se necessário, luvas. Se tiver um bom estoque, aproveite para doar. Viu como é legal ser alguém que se preocupa com o próximo? E pode ter certeza, fazer o bem faz muito bem. Pedimos a sua colaboração acessando convida.app ou baixe o aplicativo através do Play Store. Colabore e compartilhe. Uma iniciativa Atibaia TV. Ação de responsabilidade social. E o Jornal Dia a Dia de hoje vai ficando por aqui. Antes, queria aproveitar e mandar um abraço para a Maria Aparecida, que está nos assistindo também, e te convidar, pois amanhã, às 11 horas da manhã, temos coletiva de imprensa da secretária de Saúde de Bragança Paulista e também depois, às 13 horas, estaremos direto do Palácio dos Bandeirantes trazendo novas informações das medidas adotadas pelo governo do estado de São Paulo para toda a nossa região. Então fiquem com a gente e lembrando que às 17 horas tem Dia a Dia de novo. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Boa noite.